esse caminho. Isaías 35 foi a profecia que nós lemos e que chamamos sobre nós, pois cremos que este caminho é o próprio Cristo, como ele disse. E se estamos nele, mãos frouxas sejam fortalecidos, joelhos cambaleantes sejam firmados. Aquele que está em dúvida entre dois pensamentos, se estabeleça na sua alma o propósito do Senhor, porque ninguém que assim queira estar no caminho errará. O caminho é autoindicativo, é autoprogramado para ninguém se perder nele. Amém? Se você está em Cristo, essa nova vida é uma ação que Ele quer fazer, usufruir. Há muito que virá como recompensa na restauração de todas as coisas. Mas nós não precisamos esperar o fim, porque Ele já está conosco. O caminho foi inaugurado e Ele diz: ande nele. Amém? Esse caminho de transformação independe das boas ou más notícias. Independe do que estamos esperando que aconteça e do que não aconteceu, mesmo quando a gente queria. Mas um agir sobrenatural de Deus, porque estamos nele, fazendo fluir dentro de nós alegria e júbilo por quem Ele é e por quem Ele será sempre nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Pois, de fato, isso é um fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé, não dá para começar essa caminhada com o Senhor. Ela que exatamente define que nós nos encontramos com Ele. E é necessário, é um pressuposto de que crer nele, não só acreditar, mas essa fé que nos leva à confiança. Crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é um Deus que abençoa, Ele é um Deus que faz o bem para aqueles que o buscam. Amém? Porque de tantas formas, através de tantas insinuações, o inimigo das nossas almas tenta nos convencer que Deus nos abandonou, que Deus não está cuidando de nós, que Deus não liga para o que está acontecendo conosco. Porque é impossível agradar a Deus se você não confiar que Ele está lhe abençoando. Apesar de tudo que você possa estar vendo à sua volta, para se aproximar dEle, para estar na vida nova com Ele, você precisa crer nele, nesse nível de confiança. Ele é verdadeiro, mesmo sendo invisível. E Ele é amor. Ele está cuidando daqueles
que buscam a Ele. Somos tantas vezes confrontados pelas circunstâncias, pelas dificuldades, como se elas fossem um sinal de que estamos sozinhos na terra. De que Deus não nos ouve, Deus não nos vê ou não liga para a gente. Mas é exatamente o contrário. Todas essas circunstâncias difíceis, de aparente derrotas, significam que Deus está promovendo a nossa fé. Porque nessas circunstâncias eu me aproximo de Deus confiando que Ele está cuidando de mim. Efésios, no capítulo 1 e o versículo 4, vai nos dizer que nós somos os eleitos de Deus. Amém? Você elegeu hoje alguém ou alguns? Com base em que você fez a sua escolha? Há tantas formas de escolher, né? Na hora de uma eleição. Mas isso é com cada um, é particular. Mas a Bíblia nos fala que Deus também fez uma eleição. Antes de nos criar, no seu propósito eterno de ter uma caminhada de comunhão com uma criatura que o amasse, reconhecendo a sua grandeza e o servisse em amor, Deus escolheu de que forma essa criatura seria trazida à sua comunhão. Olha o que diz o versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Aleluia! Deus está programando, planejando. Deus, a Trindade, as três pessoas divinas, essa criação. E ali já foi desenhado um caminho de redenção para o homem, para que a criatura chegasse a um momento de escolher, aceitar ou rejeitar o seu Criador. Para tornar-se verdadeiramente um relacionamento de amor e não apenas de obrigação, pela essência do seu poder e da sua majestade. Isso ele já tinha com os anjos. Mas era uma nova criação. E lá, a escolha de Deus não foi por aqueles que na terra se tornariam mais fortes, mais conquistadores, ou aqueles que na terra seriam os mais fraquinhos, os mais necessitados. Lá na eternidade, Deus não escolheu, elegeu para serem seus filhos, os magros ou os grandes, ou os homens em detrimento das mulheres, não. Deus escolheu os que creriam em Cristo, que estariam em Cristo. E só há uma forma de estar em Cristo, pela fé. Essa é a eleição do Senhor. Crer e você é feito filho de Deus. O amor de Deus colocou, vamos dizer assim, esse desafio tão simples e tão fácil. Para agradá-lo, para estar na sua família, a criatura deveria ter fé nele, sem vê-lo,
mas podendo percebê-lo em todas as coisas criadas. O homem o amaria, porque ele é revelado ao homem, e estaria ali para ouvir e dar atenção. Porque, irmãos, fé não é apenas acreditar. Fé é essa confiança que nos faz obedecer. Como confiar num ser criador, soberano, todo-poderoso e não obedecer a ele? E não se render à vontade dele. Vamos ver lá em Gênesis, que aquele momento de Adão e Eva, o que estava sendo provado ali não era a obediência, era a fé. Deus havia falado com Adão, e Adão teve revelações de Deus muito maiores do que qualquer outro ser humano. Era o princípio. Mas Adão ainda não era filho, ainda era uma criatura. Adão precisaria viver na fé, porque essa era a eleição de Deus. Deus deu uma palavra muito clara, não tinha como errar. Adão só precisava confiar em Deus. E o que foi proposto a Eva? Coma que o que Deus falou não é verdade. Não acredite nele. Não confie nele, ele não lhe deu todas as possibilidades. E Eva não confiou, comeu. Ludibriada por essas manobras dos sofismas. A Bíblia diz, Eva foi enganada. Aí Eva levou para Adão. E Adão rompeu, naquele momento, com a fé. Ele sabia exatamente quem era o Todo-Poderoso. Ele só precisava confiar que tudo que Deus tinha feito para ele era bom, era perfeito. E a única coisa que Deus disse a ele que não comesse, era melhor realmente não comer. E foi essa quebra de confiança em Deus que fez a desobediência de Adão aparecer. Será que havia alguma coisa que Deus não tinha dado para eles porque Deus era mau, mesquinho? Por que Deus não permitia ele comer aquilo? Quando a fé nos fortalece, a obediência é só um reflexo da fé, da confiança em Deus. Quando não estamos bem firmados na fé de quem é o nosso Deus, nós nos desviamos pelos nossos próprios caminhos. Porque talvez o meu pensamento, o pensamento do mundo, seria melhor do que o de Deus. E quando a fé, aquela aliança de caminhar pela voz do Eterno, aquela aliança de viver o paraíso, mas em fé, crendo e confiando no sentido de obedecer a Deus, foi rompido. A eleição ali se rompeu. Como foram os últimos dias de Adão em arrependimento, nós não sabemos. Mas ele foi expulso. E o pecado, entrando por ele, passou a todos os homens. E logo seus filhos estarão deixando de dar ouvidos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou você confia em Deus e não se move para outra direção que não a da sua voz, ou você se perde na aliança. E para o retorno é sempre mais difícil. É muito claro a palavra. É preciso que a fé esteja sempre no nosso coração. Essa confiança de que Deus
é galardoador. Eu creio que Ele existe, Ele é real e que Ele sempre fará o melhor. E que Ele não está dormindo nem cochilando. E que Ele vai abençoar aqueles que o buscam. Então eu vou buscá-lo cada vez mais. Porque o homem abandona o Senhor e deixa de buscá-lo para seguir aquilo que ele sabe que é contrário à palavra do Senhor? Ou falta de fé. Quando falta fé, entra a desobediência. E o que nós chamamos de desobediência é um rombo no nosso coração de falta de fé, de confiança em Deus. Mesmo quando a palavra de Deus era não coma. Irmãos, havia árvores de todos os tipos, cores, sabores, aromas naquele jardim. E apenas uma árvore que não era para ser comida. Deus não falou sobre tocar, sobre olhar, Deus falou sobre não comê-la. Mas faltou essa confiança de que o que Deus falou era verdadeiro. De que Deus falou era em amor que Ele falou. Deus não estava ali punindo o homem, Deus estava galardoando o homem com vida. Logo ele poderia comer da árvore da vida e viveria eternamente. Assim nós temos vivido muitas vezes se perdendo, ou a humanidade tem se perdido dessa eleição. Deus já fez uma escolha. Ele escolheu os homens em Cristo. Aqueles que creem, estão em Cristo, serão adotados. Serão trazidos para a sua família. Que glória! Participar da família do Criador. Ser não apenas mais uma criatura. Ser feito filho de Deus. Aleluia! Agora parece só um título, mas na eternidade isso significará compartilhar da sua glória, do seu poder, compartilhar completamente de todas as coisas, porque tudo que é de Cristo será também da igreja. Aleluia! E tudo isso não estaria baseado no que eu fiz, no que eu faço, em quem eu sou. A Bíblia diz, Ele nos elegeu. E Ele elegeu os que têm fé. A fé nos fará confiar em Deus a ponto de obedecê-lo. A fé que nos faz caminhar para Deus a ponto de não tomar atalhos, nem dar ouvidos às vozes do mundo. Quantas são as promessas que Deus nos tem feito? Em Cristo nós já temos o amém. E não importa, segundo esse texto de Hebreus, não importa com que dedicação eu faça qualquer coisa para Deus, se não provier de um coração de fé. O que é que a palavra diz? Não tem jeito, é impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Eu posso me preparar da melhor forma, fazer até com excelência o que quer que eu faça, em nome do Senhor, na igreja, ou para trazer homens à luz de Deus. Mas eu só vou agradar a Deus nesse fazer, se eu estiver me movendo em fé, em confiança de que Deus estará comigo e me abençoando. E essa fé me fará ser obediente. Mesmo que alguém diga, não vá por esse caminho, tem outro melhor, não faça assim.
Não seja tolo, mas a fé me fará obedecer a Deus. Tem coisas escondidas que você ainda não descobriu e Deus não quer que você saiba. Ótimo, fico sem saber. Eva poderia ter dito isso. Se a fé tivesse preenchido o seu coração, mas ela duvidou de que haveria alguma coisa melhor do que o que Deus deu para eles. E nessa dúvida, ela encontrou coragem para desobedecer à vontade de Deus. Porque a incredulidade torna os homens muito corajosos. Mas uma coragem negativa. Uma coragem que faz com que míseros mortais afrontem o Todo-Poderoso. Tendo ouvido a sua voz, tendo ouvido a sua palavra, a incredulidade faz o homem desobedecer. Porque não crê, não permanece na fé em Cristo, desobedece. Troca a promessa de Deus pelas astutas ciladas do diabo. E não precisa ser coisas grandes não, irmãos. Às vezes em coisas pequenas. Quando você vai sendo sorrateiramente iludido com as situações difíceis que Deus permite para fortalecer a sua fé e a sua caminhada com Ele. E você vai sendo iludido como se essas situações difíceis fosse o abandono de Deus, fosse o desprezo de Deus pelo seu benefício. Quando a palavra diz, Paulo diz, com certeza, em verdade, isso é um fato. Quando nós amamos a Deus, quando nós confiamos em Deus, Deus dá um jeito, porque Ele é soberano, de trazer todas as coisas, fazer com que elas se cooperem para o nosso benefício. Sem fé, é impossível agradar a Deus, irmãos. E essa porta que foi aberta para a nossa eleição, por que nós seríamos, dentre os demais filhos de Deus? O que é que a gente tem de melhor do que qualquer pessoa na terra? Fé. Quem tem fé é feito filho de Deus. Porque quem tem fé é aqueles que recebem a Jesus. Somos pecadores, mentimos. Se deixasse fácil, a gente poderia até roubar. Em situações de momento, poderíamos ter cometido crimes como qualquer outras pessoas. A matéria do ser humano tem iniquidade. Mas o que nos trouxe ao favor de Deus não é quem nós somos, nem o que fazemos, é a fé, irmãos. E é também o que impede os homens de se aproximarem de Deus. Eles não querem crer, eles não querem confiar em Deus. Eles querem confiar em si mesmos, ou no dinheiro, ou até mesmo no inimigo. É só o que impede os homens de chegarem a Deus. Às vezes é a confiança num dogma, numa religião, que impede a pessoa de chegar a Jesus. Mas na hora que a fé se encontrar no coração dele, ele está o quê? Salvo. Amém? Porque a salvação já foi realizada. E Jesus deixou bem claro: aquele que confiar, ele é o caminho, vai andar nele. E o apóstolo Paulo trouxe essa revelação de uma forma tão clara. Ele nos elegeu. Deus fez uma escolha e ele escolheu quem puder crer, está com ele. Quem confiar nele estará na família dele. Vai passar da morte para a vida.
vai vencer o pecado, vai vencer o mundo, vai vencer o diabo. E vai ser ressuscitado para viver a glória eterna. Vai ser galardoado, vai ser abençoado, vai ser protegido. Apenas por esse princípio. Confiar de todo o coração. Essa confiança que determina obediência. Porque eu confio e eu conheço que há um Senhor soberano, como nós cantamos. Porque, irmãos, convenhamos, se nós cantamos essas expressões tão magníficas que cantamos hoje, e durante a semana caímos nas tentações da desobediência a Deus, não falhamos na fé que proclamamos hoje? E não há outro Deus como tu. Isso deve gerar paz no meu coração, amém? E também temor, reverência. Como é que eu vou comer o que ele disse que eu não comesse? Se não há outro como ele. Porque eu vou me abalar, no sentido de desesperar. As notícias, as circunstâncias até nos oprimem, tentam nos destruir, mas a gente volta a alma para o sossego que é o Senhor. Se não há outro Deus como Ele diz que agradá-lo é confiar nele, eu confio nele, então eu posso descansar o meu coração. Ele é galardoador, um Deus que dá presentes para quem confia nele. Aí a alma batida de alguém pode gritar: e quando é que vai começar a chegar os meus presentes? Espera no Senhor, confia nele de todo o coração. Não se desespere. Porque se não houver fé, o culto e tudo mais que nós fizermos para o Senhor não agrada a Ele. Segundo a profecia de Amós, Deus é meio impaciente com cultos que não agradam a Ele. Ele tapa os ouvidos. Ainda em Efésios, no capítulo 4, no capítulo 1, nós lemos no versículo 4, Deus nos elegeu em Cristo. Então você é eleito por Deus porque aceitou Cristo. Ele disse, pronto, era isso. Cristo foi levantado, foi morto e ressuscitado. E todo aquele que nele crê não vai perecer. Essa foi a grande prova do amor de Deus. Estavam duvidando do amor de Deus, então ele dá essa grande prova. Está em Cristo, então já passou da morte para a vida. Por que essa expressão passou da morte para a vida? Porque o inimigo impossível ao homem, de todas as coisas na terra, o homem dá um jeito. Para a morte não tem jeito. Então Deus está dizendo, o que era a coisa mais impossível na terra, ele tem um jeito. Ele resolveu. Para quem está em Cristo. Porque Deus amou o mundo desta maneira. Esse é o nível do amor. Ele dá o seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele. Agora, se não crê. Mas esse crer não quer dizer levantar a mão na hora que um pastor fez um apelo. Ou repetir uma frase de que eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Esse crer é essa vida de confiança. Porque se eu crer só no momento e depois não crer mais, já estaria desagradando a Deus. E esse é o fundamento de tudo no reino de Deus, irmãos, da nossa entrada no reino de Deus.
O escritor aos Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, isso é discutível quem escreveu, mas ele diz que gostaria de falar para a igreja de coisas mais profundas, mas precisava ainda voltar aos rudimentos, às coisas mais elementares. E ele fala sobre a fé, como um assunto que não precisaria ficar ensinando. Mas olhando hoje, como a nossa vida é bombardeada com incredulidade, quantos chamados à desobediência. Nós não estamos precisando de imersão intelectual em teologia, nós estamos precisando do rudimento da fé. Nada contra o estudo teológico, nós estudamos teologia na ESC. Mas, irmãos, saber coisas profundas, mistérios, decifrar os textos apocalípticos, sem fé. É o rudimento, é o princípio, é o que precisa a nossa vida primeiro estar estabilizada nessa confiança. Às vezes até vir para um culto é um caminho de desconfiança, de medo do que de fé. Não chego em confiança, não chego em louvor, não chego em alegria. Venho em desespero, esperando que Deus faça alguma coisa por mim. E Ele não já disse que vai fazer? Chega em fé, irmão, porque é assim que nós agradamos a Deus. Antes que você fale, Ele já sabe tudo que você precisa. Mas aí Ele diz, ore, peça, que eu vou fazer. Então, se temos esse Todo-Poderoso, nosso Deus, dizendo que vai nos abençoar, basta somente crer. Ter essa confiança. Em que caminhos eu estou desobedecendo? Corrija o GPS, corrija a rota. Reafirma a vontade de Deus. Porque, irmãos, uma coisa precisamos deixar bem clara. Fé não é arrogância. De eu dizer que eu quero algo e que Deus vai ter que fazer porque eu quero. Isso é arrogância do homem. Fé é confiança de que Deus vai me abençoar. E tantas quantas promessas que Ele já tem feito, Ele fará acontecer na minha vida. Mas no momento e na forma dEle. Agora, a fé também é obediência. É confiança com obediência. Porque Ele diz que é como uma sombra protetora para aquele que está na sombra do Altíssimo, escondido nele. Aí quem sai fora? Quem vai para as cavernas do diabo? Quem vai para os caminhos do mundo, do mal, não pode estar na sombra do Todo-Poderoso. Então vai temer, vai ver o espanto, vai ver o horror. Mas aquele que confia no Senhor de todo o seu coração, vai esperar sempre nele, com reverência e com temor, não com arrogância. Às vezes, a forma de Deus agir, por exemplo, Abraão teve uma revelação desse Deus invisível. Numa época em que todos os deuses dos homens tinham formatos. E eram visíveis, eram imagens. Abraão tem uma revelação e creu. Nós não sabemos a quantas pessoas ele tentou se revelar e não quiseram. Abraão teve fé. Quando ele creu, o Senhor disse a Abraão, quem se lembra o que Deus disse a Abraão, a primeira palavra de Deus a Abraão? Sai.
A primeira bondade de Deus na vida de Abraão foi: deixa a tua família. Vai-se embora daí. Crer é obedecer. Ele poderia dizer: ah, não. Não é fácil deixar a parentela. A cidade onde ele cresceu e viveu. E tinha um parêntese, né? Para uma terra, Deus não deu endereço para onde ele ia. Mas Deus lhe fez promessas. Te farei um nome, te darei uma descendência e te darei uma terra. Agora você saia. Agora você confie e obedeça. Um Deus invisível, não tinha nada escrito em que se apoiar, mas ele ouviu o Senhor. Como Deus falou com ele, nós não sabemos, mas ele creu. E foi. Irmãos, não é um homem com uma família. Ele tinha esposa, ele levou o sobrinho, ele tinha empregados, ele tinha rebanhos. Foi uma tarefa complicada aquela. Peregrinar pelo deserto. Enfrentar lutas, guerras, inimigos, situações difíceis. Você já leu a história de Abraão, não foi fácil. Mas quem mandou ele sair? Sem dizer para onde ele ia. Mas vai seguindo, vai andando. Depois de anos, Deus disse: olha, sabe por onde esse lugar que você andou todinho, eu vou dar para os seus filhos? É a sua terra. Você estava andando sem saber, você estava tomando posse. Vai ser tudo da sua descendência. É a nação de Israel hoje. Mas Abraão creu e precisava que ele cresce e agisse pela fé, para estabelecer o propósito fiel de Deus. A fé é a nossa participação mais importante, irmãos. Você pode imaginar Abraão se sentando, armando uma tenda e dizendo: daqui ninguém me tira, até o Senhor me explica esse negócio, que eu não estou entendendo. Saí da terra e estou rodando o deserto, rodando o deserto. Não, irmãos, ele confiou que esse Deus ia abençoá-lo. E foi. E rodou o deserto. E não andou pouco não, anos e anos. E um dia Deus disse a ele: por onde você andou? Tudo isso eu vou dar à sua descendência. E ele morreu. Mas os seus filhos, terceira geração, ainda foi ser escravo no Egito, para depois sair. Entrou no Egito, a terceira geração, os filhos de Jacó. Passaram-se 400 e poucos anos para saírem do Egito. Porque não creram como Abraão e teimaram na saída. Passaram mais 40 anos rodando no deserto, porque a viagem podia ter durado só 3 meses, do Egito para Canaã, mas mais 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. E o que Deus prometeu, os lugares por onde Abraão pisou, se tornou a terra dos filhos de Abraão. E até hoje as nações da terra se levantam para tomar de Abraão, e não há outro Deus como o Senhor. Porque Abraão creu, agradou a Deus e a terra é dele. Aí vem de cima, de baixo, todas as nações que lutaram contra Israel desapareceram do mapa. Onde estão os assírios, os babilônios, os gregos, os romanos? Ah, mas tem o Egito. É porque o Egito, por um tempo, cuidou dos filhos de Jacó. Aí Deus disse: eu vou ter misericórdia do Egito. O Egito existe hoje, mas como uma naçãozinha pequena. Mas um dia eles receberam os descendentes de Abraão,
como estrangeiros e receberam bem. Mas todos que amaldiçoaram a descendência de Abraão desapareceram. Reinos famosos, poderosos na terra, e passaram. E qual é a razão hoje de tantas guerras, de tantos inimigos de Israel, e Israel continua ali? Creu Abraão, confiou no Senhor, saiu e obedeceu. Parece uma coisa tão simples, né? Deus podia ter dito: Abraão, se você caminhar quilômetros de joelho, se você derramar o seu sangue, Deus podia ter dito coisas bem difíceis a Abraão, para provar Abraão. Não, Deus só disse: saia, confie em mim. E Abraão confiou. Nessa caminhada, Abraão prosperou, Abraão enriqueceu até se tornar o homem mais rico, sem endereço fixo, como nômade pela terra, porque Deus disse: saia, eu vou lhe mostrar para onde você vai. E ele prosperou, prosperou, prosperou. Porque Deus faz prosperar aqueles que têm fé nele. Mas não é a arrogância de dizer a Deus o que ele vai ter que fazer. Não é a arrogância de ficar exigindo que Deus faça o que eu quero na hora que eu quero. E não pode ser também num caminho de desobediência, procurando alcançar da minha forma os propósitos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque diz o versículo 5, em amor, ele nos predestinou. Lá na fundação do mundo, era o amor de Deus que estava elegendo os que confiassem nele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Só que para isso acontecer de fato, Jesus Cristo precisou existir. Como homem no meio dos homens, sofrer a morte de cruz em nosso lugar. Estão me entendendo? Para aquele que confia no Senhor, desde Adão, se tornar esse filho de Deus, teria que haver o sacrifício do unigênito de Deus. O amor de Deus já programou todo esse caminho. O amor de Deus já programou todas essas estações de desenvolvimento da história do homem em função de se revelar para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, receba a vida do eterno, a vida que Deus quer que você viva agora e que vai lhe ressuscitar para a eternidade. Amém? Fica de pé e diga ao seu coração: sem fé não tem como agradar a Deus. Se eu vou me aproximar de Deus, é preciso que eu confie nele. Diga ao seu coração: eu preciso confiar em Deus. Por isso o Senhor disse que o gemido e a tristeza fugirão de vós, pela confiança nele. Porque a fé é esse firme fundamento. A fé em Cristo. E nós que hoje presenciamos uma eleição, e sabemos como os homens têm lutado e quanto têm gastado para serem escolhidos, até com algumas mentirinhas ou mentironas, para envolver as pessoas, para serem, para aparecerem, para serem escolhidos. Quanto se gastou, quanta parafernália para ser escolhido.
Cidades que precisou até força militar do exército para não ter briga, porque os homens querem tanto ser escolhidos. Irmãos, porque nós cremos, o Todo-Poderoso nos escolheu. E a única coisa que nós precisamos fazer para sermos eleitos, escolhidos de Deus, é confiar nele de todo o coração. Crendo no sacrifício de Jesus Cristo como a grande dádiva do amor de Deus. E a partir daí, viver cada dia para o louvor da sua glória. Diga para o seu coração, sem fé, não vamos agradar a Deus. Sem fé, não vamos agradar a Deus. A fé é uma coisa assim, tão sutil. Ela pode estar forte e ela pode enfraquecer. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena. Mas se ela está enfraquecida, ela pode ser fortalecida. Ela pode ser acrescida. Por isso Jesus estava sempre exortando as pessoas, como elas estavam sendo salvas, porque creram. E a fé que já nos foi dada pela palavra do Senhor precisa ser aumentada para esses tempos difíceis, irmãos. A fé que nos trouxe a Cristo precisa ser aumentada. O ouvir pela palavra de Deus vai aumentar a nossa fé. Mas o ouvir pela palavra de Deus não é botar um CD da Bíblia o dia todo dentro de casa e você não está nem prestando atenção no que ele está dizendo. É o dar ouvidos ao que Deus diz. Não é ouvir centenas de pregações toda semana que aumenta a fé. É dar ouvidos ao que Deus diz. Pode ser um versículo que Ele lhe deu. Pode ser uma mensagem que Ele lhe deu. Pode ser uma canção que Ele falou com você. Você tem que dar ouvidos a isso. E caminhar nessa verdade de Deus revelada. A palavra de Deus que fortaleceu a fé de Abraão foi uma só: sai. E ele foi. E Deus foi dizendo os outros passos até o sacrifício do seu filho. Dar ouvidos, irmãos. O que Deus lhe disse que você não está levando em conta, é isso que enfraquece a sua fé. O que Deus já lhe disse, você não está levando em conta. Apesar de Deus ter lhe dito, faça isso, você não está fazendo. Apesar de Deus ter lhe mostrado nas Escrituras que deve ser assim na sua vida e você não está vivendo, é isso que enfraquece a sua fé. Não dar ouvidos à palavra de Deus. Mas quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, a minha fé vai sendo aumentada. Porque eu vou vendo Deus agir. E no seu agir, eu me fortaleço nessa caminhada de comunhão e confiança. Feche os seus olhos. Coloca-se diante do Senhor. É tão importante desenvolver essa fé. É tão importante desenvolvermos, irmãos, o nosso coração de confiança em obediência ao Senhor. Porque vivemos tempos que estão sendo cada dia mais propagados como tempos de transição e de muitas dificuldades no mundo. Mas o que Deus tem nos dito é que Ele não se cansa nem cochila. Então os tempos podem ser maus, segundo a economia do mundo, segundo o que os homens dizem, mas o meu coração confiará no Senhor.
Estamos vivendo gerações novas que não estão dando ouvidos a Deus, que não estão ligando para a palavra de Deus. Mas a igreja tem um chamado para proclamar o Evangelho, e o Espírito convencerá o homem, e nós vamos crer no que Deus diz e não nos calarmos, para fazermos essa ponte, levando o Evangelho a toda criatura. E Deus fará, pelo Espírito Santo, levar os homens à conversão. O que nós não podemos é desagradar a Deus. Amém? O que não podemos é deixar essa confiança e desagradar a Deus em desobediência.